pelos filhos e netos. Aniversariante: Frederico, Paula, Amanda, Nilson, Maria de Fátima Queiroz, Gisele Gaioso, Vitor Rafael, Débora Rafaela e Daniele Meireles. Súplicas: por Juliana Souza Medeiros de Araújo, pela paz no mundo, pelo Papa, sacerdotes religiosas e religiosos, diáconos, seminaristas e todo o povo de Deus, pela cura da saúde física e mental de Fabiano Galvão, pela resolução dos problemas de uma família, por uma ação na justiça, por Cristiane, Larissa, Bruna, Marília, conversão de Ana Maria, pela cura e libertação de uma família, por José Ricardo, pelas famílias Vanderlei e Galindo, por um emprego, por uma causa na justiça, por Hugo e Inês. Súplicas pela saúde. Súplicas pela saúde de Giovana Maria Pessoa, Fernanda Paula, doutora Jane Bezerra, Maria das Graças, Maria de Jesus Carvalho, Fabrício, Glória, Francisco, Saul, Yuri, Bruno, Alexandre, Lourdes, Marília, Wagner, Margarete, Flávio Bezerra da Silva, todos os doentes dos hospitais, Renata da Fonte, Maria Tereza, Giovana Pessoa, Sara Laiene, Elizabeth Ferreira, Paulo Neto, Luciana Andrade, Manuel Leandro, Nilson, Maria Josefina Neves Valença e Maria de Fátima Menezes. Falecimento. Dia de falecimento hoje de Moisés de Nizete Pessoa e 5 dias de falecimento de Moisés Diniz. Em memória de José Vieira de Melo Filho, Maria Cléa Beltrão Reis, Holanda Arte Stefano, Nivaldo Diniz, Ivan Maranhão, Helena Ivan Maranhão, Helena Elzidete, família Barros e Silva Cabral, Queiroz Oliveira e Lounar, por Flora Moreno, José Viana, Francisco José Leandro, Teófila Hollenberg, Francisco e Vera Lúcia, Francisco e Vera, Henrique, Marlúcia e Auxiliador Estima, Sérgio Alexandre Pinto e Glória Pereira da Costa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 4º domingo do tempo comum. Jesus nos chama e reúne em torno de si para nos indicar o caminho da vida. Caminhando confiantes nele, caminhando confiantes nele, na contracorrente dos apelos do mundo, é que encontramos a felicidade. Celebremos a Páscoa do Senhor, que nos impulsiona à prática das bem-aventuranças e nos encoraja a assumir novo jeito de viver. Canto de entrada. Tuas ceias eu bem sei, ó salvação, tens desejo de banir a escuridão, a
meus irmãos. Iniciemos esse ato de fé, invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, o Deus que nos reúne nessa casa pede de nós mudança, transformação interior. Conscientes de que somos pecadores, vamos implorar a misericórdia divina cantando. Que vieste salvar os corações arrependidos, Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo Senhor, que descedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Que o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão, cantemos o hino de louvor, o Glória. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis
Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, vamos dar início à liturgia da palavra. Leitura da profecia de Sofonias. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade, achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá a sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor que liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Senhor, o teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus,
Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Meus discípulos, alegrai-vos e exultai de alegria, pois bem grande a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos. Meus prezados irmãos, as leituras de hoje, em profunda conexão, elas nos convidam a uma alegria. Se os senhores estão lembrados, no domingo passado, as leituras, elas nos convidavam a um verdadeiro processo de conversão, não é? Começamos a missa no domingo passado com o texto do profeta Isaías, onde ele nos convidava a olhar para a luz, e a luz que brilha no horizonte, conforme ele muito bem descreve, é o Senhor Jesus. Essa luz, ela não simplesmente brilha no céu para que nós a contemplemos, mas para que possamos nos deixar guiar por ela. Hoje o profeta Sofonias, ele nos convida a um processo de despojamento, a um processo de esvaziamento, a vivermos uma vida de simplicidade e de humildade. Ele deixa bem claro que o Senhor Deus vai escolher os humildes, os simples, e ele ainda vai mais além.
ele diz que o Senhor Deus vai reunir o resto de Israel. O resto de Israel são exatamente aqueles que permaneceram firmes na fé. Quem permanecer firme na fé verá o que? A glória de Deus. Então, este resto de Israel vai ajudar, vai tentar conduzir esses irmãos que já levam uma vida pautada nos ensinamentos do nosso Deus, mas vai reuni-los para a vivência profunda da fé, tendo em vista que a fé é um ato comunitário. Então o Senhor Deus vai reunir no amanhã o resto de Israel. Se os senhores estão lembrados, no livro do Apocalipse diz que quem vai pertencer ao resto de Israel são aqueles que vieram das grandes tribulações, aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que permaneceram fiéis até o fim. Esses vão se alegrar na presença de Deus e vão participar da grande festa dos ressuscitados. Portanto, não nos iludamos com as riquezas desse mundo, com status, com as coisas materiais, porque o reino de Deus verdadeiramente é dos humildes, dos simples. Na segunda leitura, Paulo está falando a Coríntios. Sabemos muito bem que a comunidade de Coríntios deu muito trabalho a Paulo na sua ação evangelizadora, mas foi exatamente em Coríntios que Paulo experimentou a maior riqueza dos dons espirituais. Portanto, chegamos à conclusão que a palavra de Deus não mente quando o texto sagrado diz que aonde há o pecado, a graça superabunda. É verdade, foi em Coríntios que o Espírito se manifestou. E no domingo passado, Paulo procurava exortar esses irmãos para que deixassem de lado as divisões, as contendas, as ciumeiras. Era muito comum na comunidade passada, uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ora, ninguém é de Paulo nem de Apolo, nós somos de Cristo. É para Ele que nós nascemos, para o louvor de sua glória. Preste bem atenção essa expressão. A criatura humana, ela foi feita para o louvor, para glorificar o Senhor Deus na sua vida, com a sua vida. Eu sei que isso não é muito fácil para nós católicos, porque a nossa formação, nós fomos educados para a oração de petição, mas a oração que engrandece, a oração que sensibiliza o coração do nosso Deus, é verdadeiramente a oração de louvor. É nesse momento que nós nos abandonamos, nós nos entregamos e nós experimentamos aquilo que Paulo fala, né? Eu fui seduzido, eu fui possuído pelo Mestre, não é? Então vem aquela bela expressão do salmista, quando diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Paulo se entrega nas mãos de Deus. E os grandes místicos, os grandes santos na história da humanidade passaram por essa experiência. Esse ano, que é um ano franciscano, estamos celebrando 800 anos de Francisco. Francisco deixava bem claro a paixão profunda que ele sentia pelo Senhor Deus, esse Deus que o seduziu, que o convocou para esse trabalho de restaurar a igreja, não é? É isso que Deus diz a Francisco: restaura a minha igreja. É claro que naquela época Francisco pensava que era simplesmente a igreja de São Damião, quando na verdade restaura a igreja era mais profundo, significa faz com que essa igreja desperte e deixe de lado as riquezas e se preocupe na simplicidade, na pobreza, porque
os pobres são os preferidos de Deus. Mas não só Francisco viu beleza. Quando nós olhamos para uma Teresinha, na beleza de sua adolescência, de início de juventude, ela também se sentiu profundamente apaixonada pelo Mestre, entregou a vida, seguiu. Poderiam até dizer, não, foi influência da irmã, ela foi atrás da irmã porque era superiora da congregação. Não, Teresinha não foi atrás de irmã, nem de Beltrano, nem de Cicrano. Teresinha foi atrás de um Deus que a seduziu, que a transformou, que fez com que ela percebesse a beleza e a riqueza da vida. Então, no dia de hoje, que a liturgia nos convida a uma alegria, não é uma alegria infantil, não é uma alegria senil, é uma alegria que brota da intimidade com Deus, não é? Quando essa intimidade é verdadeira, nós vamos usar a bela expressão de Paulo: para mim viver é Cristo. Paulo passa por um processo de cristificação, de transformação total de sua vida, deixando de lado a dimensão egocêntrica e abraçando a dimensão cristocêntrica. É isto que nós precisamos aprender a fazer. Às vezes nós temos a tendência só de ver as coisas negativas, não é? Ah, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema. Eu vos pergunto, quem não tem problema na face da terra? Eu não conheço. A Bíblia já deixa bem claro, o problema sempre tereis na face da terra, porém a diferença está na forma como nós encaramos o problema. Se você, portanto, passar a administrar a sua vida, não pela ótica das queixas, das reclamações, mas pela ótica do louvor, você vai perceber que você já amanhece o dia de forma diferente, não é? Porque o louvor, ele modifica as nossas vibrações, seja na dimensão humana, seja na dimensão espiritual, na mesma dimensão mental. Ele refaz as nossas energias e faz com que a gente olhe o mundo de forma diferente. Quando a gente tem fé, quando a gente ama, o mundo passa a ter um colorido diferente. Por isso que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Passe, portanto, a mudar a sua postura comportamental e, em vez de reclamar, passe a louvar, glorificar o Senhor Deus. Tem gente que é tão azeda que só sabe reclamar. Eu me lembro, eu fiz faculdade numa universidade de freira, e lá a gente dizia, lá vem a freira limão. Era insuportável, aquela miserável era triste, coitada, era chata, rabugenta, ninguém queria chegar perto. Mas do mesmo jeito que tinha a freira limão, lá tinha uma freira que era uma doçura. Olha, parecia noviça rebelde, todo mundo queria estar perto, porque era aquela que aprendeu o que significa ser vocacionado. Ser vocacionado é estar na intimidade com Deus, é ser possuído por Deus, é ser seduzido por Deus. Lembro-me bem, quando eu comecei a trabalhar, a minha vida profissional deu-se início na educação. Eu passei 12 anos na educação, e lá na secretaria eu me lembro de uma expressão que nós usávamos: lá vem fulana. Fulana é uma mulher mal amada. Mulher mal amada é aquela mulher rabugenta, que só sabe reclamar, que não vê beleza em nada. E quando diferente a gente topava com a mulher bem amada, é aquela que já acorda com um sorriso nos lábios, um brilho no olhar, porque ela está de bem com a vida, de bem com as pessoas. Então o cristão que tem fé, ele não vai ser a freira rabugenta, não vai ser a mulher mal amada, mas vai ser aquele que manifesta a alegria de Deus, não é? A ternura de Deus, que vai manifestar a beleza de ser totalmente possuído por Deus, não é? A gente
Observa, vocês assistem missa, não é? Mas eu também assisto quando não estou celebrando. E só de longe, olhando o padre, a gente sabe se ele está de bem com a vida ou de mal com a vida. A forma como ele pega no corporal, a forma como ele pega no cálice, os gestos manifestam, a gente sabe logo se esse cara está de bem ou está de mal, não é? Nós precisamos estar de bem com a vida. De bem com a vida significa estar em sintonia com Deus, possuído por Deus, totalmente invadido. Deixe que Deus invada todo o teu ser, e você vai prorromper em louvor, porque o único sentimento que nós temos em dívida para com Deus e para com os irmãos é o sentimento do amor. E quando nós compreendemos que é o sentimento do amor, que nós temos débito com Deus e para com as criaturas, nós começamos a louvar. O louvor transforma a vida. Em vez de você pensar o meu problema, o meu e o teu são grandes, mas não são tão pesados como a gente imagina, que se fosse Deus não colocaria no meu nem no seu ombro, não é? Deus não coloca um fardo insuportável no ombro de ninguém. Então ele coloca sempre aquilo que nós conseguimos e aguentamos, não é? O peso. Nós aqui temos a tendência de reclamar. Então vamos mudar a nossa postura, vamos reverter a nossa energia, em vez de sermos os que reclamam, os que o dia está, né, muito belo, mas aquela nuvem escura daqui a pouco chega. Não, passa a ver a beleza da vida, a beleza das pessoas, a beleza das pessoas com as quais você convive. Você já pensou que as pessoas que estão embaixo do seu teto, convivendo contigo, não estão por acaso? Não existe casualidade. Deus quis, não é, essa constelação familiar para que vocês pudessem crescer na dimensão humana, na dimensão fraterna, na dimensão da santidade. É no lar que nós nos santificamos. Estão lembrados do que eu disse no domingo passado, que a referência maior da Igreja Católica é qual? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é a primeira comunidade, é a comunidade mais perfeita, e é isso que Deus quer de nós, que nós aprendamos a viver em comunidade, respeitando a individualidade de cada pessoa, não é? E ajudando para que cada um com os quais nós convivemos possam, não é, crescer na dimensão humana. Então deixe de reclamar, louve ao Senhor e glorifique ao Senhor Deus, porque não tenha dúvida, maravilhas Deus tem para a minha vida e para a tua. No Evangelho, o Senhor Jesus, no domingo passado, o Evangelho que o Senhor Jesus estava escolhendo os 12, né? Então, eu vos disse a semana passada, 12, porque 12 é 1 mais 2 é 3. Então, Deus quer que nós olhemos para a Trindade e possamos imitá-la. Então, depois de escolher os 12, Jesus hoje está dando lição de vida, dando as orientações aos 12. E quais são essas orientações? As orientações para os discípulos nós vamos encontrar, para os discípulos de ontem e para nós hoje, nós vamos encontrar nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são outra coisa a não ser a atualização do decálogo. Lembra, no passado era o que? Olho por olho, dente por dente. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele deixou bem claro: eu não vim para modificar as leis, mas eu vim para aperfeiçoá-las. E o que foi que ele fez? Ele acrescentou à lei a dimensão do amor. Se no passado era olho por olho, hoje é o amor que vai prevalecer. Precisamos aprender a amar. É complexo. Eu não diria que seja uma lição fácil, porque
Infelizmente, todos nós somos profundamente egoístas, não é? E o nosso amor é um amor interesseiro, é um amor que eu amo desde que faço o que eu gosto, não é? Enquanto estiver fazendo o que eu gosto, fulano é maravilhoso, mas o amor verdadeiro não é entre pessoas iguais. Hoje eu estou velho, mas no passado eu fazia muito casamento, era uma média de uns 85 por ano, e quando alguém chegava para mim, os noivos, né, totalmente apaixonados, padre, nós queremos casar porque nós somos tão parecidos. Quando eu via isso, eu já sabia que aquele casamento não dava certo, que pessoas iguais não podem conviver, não é? Pessoas iguais vai haver choque. O verdadeiro amor não se manifesta entre pessoas iguais, e sim entre pessoas diferentes, porque é a tua diferença que vai me completar e é a minha diferença que te enriquece. Então o verdadeiro amor se manifesta entre diferentes. Agora, como nós somos egoístas, nós escolhemos a menina que tem mais ou menos a maneira de nós pensarmos, os valores que nós abraçamos. Veja, quando isso acontece, eu não estou amando a minha namorada, eu estou amando a mim. Eu me amo tanto que quero me prolongar nela. Você não conhece casais que passaram por essa experiência? Eu conheço assim, viu? Então é preciso que a gente possa perceber a beleza do outro, deixar que o outro nos complete, nos enriqueça com a diferença que cada um tem. Que belo que somos diferentes, porque fomos criados por um Deus que não nos criou em série. Ele não nos colocou numa forma e fez tudo igualzinho, não. Ele nos fez de forma diferenciada, colocou em nós o seu hálito, colocou em nós os seus dons, de tal maneira que na relação interpessoal nós vamos enriquecer e sairemos enriquecidos. Aprenda a amar e não esqueça que o reino é dos humildes. O texto segundo deixou bem claro, você não vai chegar lá em cima dizendo, eu tenho riqueza, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo, eu tenho esse diploma, aquele... Não, isso são coisas desse mundo. Lá chegarão os humildes, porque quem são os humildes? São aqueles que esvaziaram totalmente o seu ser. Jesus é o símbolo maior de humildade, não é? Tendo a condição divina, ele esvaziou-se totalmente da condição divina, assumiu a dimensão humana e nos ofereceu a graça da salvação. Ele nos dá o exemplo, ele nos dá o caminho. Busquemos a simplicidade, amemos de verdade e confiemos. Tenha certeza, Deus jamais falhará. Não falhou comigo, não vai falhar com você, porque Deus é fiel ao longo da história. Amém. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou à terceira dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de aos vivos e dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, num só coração e numa só alma, peçamos ao Senhor o Espírito das bem-aventuranças para todos os homens e mulheres de boa vontade, dizendo: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que o nosso bispo, os presbíteros e os diáconos vivam a mensagem libertadora das bem-aventuranças e ensinem aos cristãos o caminho da vida,
Oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. para que os responsáveis pelo governo da nossa pátria se inspirem nos valores do Evangelho e defendam os direitos dos mais pobres. Oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que os homens e mulheres que anseiam pela igualdade e estão prontos a sofrer por ela, vejam realizadas as esperanças que os animam. Oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que todos os discípulos e discípulas de Cristo se ponham ao lado dos que são perseguidos por defenderem os valores do Evangelho. Oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que a nossa comunidade paroquial tenha a coragem de levar a sério e de viver o que ouviu hoje da boca de Jesus. Oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos dizimistas que doam o dízimo como um ato de amor e fé, mostrando onde está o tesouro do coração, em contraste com a falta de generosidade. Oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça, apresenta a Deus o teu pedido particular. Acredita que o melhor para a nossa vida Deus vai fazer. Acolhei, ó Deus amado, as nossas preces. Atendei-nos, que seja feita a tua vontade. Tudo isso te pedimos em nome do teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fecha os seus olhos, baixa a tua cabeça e agora entrega a tua vida. Assim como nós vamos colocar no altar pão e vinho, coloquemos a nossa vida. Tudo isso será uma oferta agradável aos céus. Canto do ofertório. Para chorar e sorrir, ao me criar tu me destes um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu me destes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Apresentamos, Senhor, no vosso altar os dons do nosso serviço. Acolhei-os com bondade e transformai-os em sacramento da nossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Pai de misericórdia, Deus fiel, pois nos destes vosso Filho, Jesus Cristo, como Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia para com os pequenos e pobres, os doentes e pecadores, e se fez próximo dos aflitos e oprimidos. Por sua palavra e ação, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidai de todos como vossos filhos e filhas. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos, bendizemos, proclamamos um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé e do amor. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos
porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, nosso Bispo Paulo Jacques, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e que foram lembrados no início dessa Eucaristia, e de todos que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e todos os santos que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com muito amor e confiança a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo, vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo nem de condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados a ceia, eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Só verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. O Senhor se torna íntimo aos que temem, e lhes dará a conhecer sua aliança. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus.
é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas no teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em desistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a sua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Façamos a nossa homenagem a Maria. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Consagra vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável mãe, guardai e defendei-me com piedade vossa. Amém. Com piedade vossa. Amém. Cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, Para que sejam dignas as promessas de Cristo. oremos. Alimentados com os sacramentos da nossa redenção, nós os pedimos, Senhor, que como esse auxílio de salvação eterna, cresça sempre mais a verdadeira fé por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Avisos da comunidade. Avisos. Seja um padrinho da campanha de 155 anos de graças
e contribua com a Casa de Deus e Nossa Casa para viabilizar a pintura interna, reforma acústica e elétrica da Matriz das Graças. Os carnês estão disponíveis com a pastoral do dízimo e serão 12 meses de contribuição. Como a nossa igreja matriz está fechada para revitalização elétrica e sonora, as missas seguem celebradas no salão paroquial. Teremos aos domingos mais um horário de missa às 11 horas. Estamos com as últimas canecas e produtos dos 155 anos de graças. Adquira esta lembrança de nossa paróquia com o plantão do dízimo. Na Capela da Jaqueira não haverá missas nem confissões nas quartas e sextas-feiras até o Carnaval. Os horários das missas de fins de semana permanecem os mesmos. Iniciamos as inscrições na Secretaria Paroquial para o encontro de noivos, que será no dia 28 de fevereiro. Estamos com inscrições para a oficina de oração e vida na Secretaria Paroquial ou com Rosário e Kelvin. Estamos com 250 famílias assistidas pela Pastoral Social mensalmente. Nossa gratidão a todos que colaboraram. Deus os abençoe. A nossa paróquia continua a arrecadação dos eletrônicos usados, que serão recuperados pela Recicle e doados para as instituições sociais. Lembramos também os biscoitinhos da AMA, da Associação Maria Amélia, que cuida dos dependentes químicos. Gilson está ali com os biscoitos. Minuto do dízimo. O dízimo e as bem-aventuranças se conectam na prática da generosidade, fé e amor a Deus, sendo o dízimo uma expressão prática de gratidão e partilha, enquanto as bem-aventuranças descrevem o coração e o caráter que buscam a justiça e o reino de Deus, como a fome e sede de justiça que encontra saciedade em Cristo, preparando o fiel para as bênçãos espirituais e materiais prometidas por Deus. O dízimo é um pilar para a igreja que busca viver as bem-aventuranças, sendo generosa e partilhando para sustentar a missão e o serviço aos mais necessitados, em ciclo de amor e gratidão a Deus. Seja dizimista em nossa paróquia e participe ativamente da vida e missão da igreja e também padrinho dos 155 anos de graças. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Também não é o que me sobra, que vos ofereço. Também não é o que me sobra, que vos ofereço. Esta oferta representa a minha gratidão. Esta oferta representa a minha gratidão. Pois o que tenho, eu recebi de vós. Amém. Pois o que eu tenho, recebi de vós. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A todos muita paz, um bom início de semana
Que a graça de Deus permaneça no nosso coração. Graças a Deus.